Oi, pessoal, aqui é a Ana Carol com dicas sobre a redação que é a prova no Enem. E hoje a gente vai comentar uma redação que foi muito bem avaliada no Enem de 2017. É uma edição bastante recente, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa redação. Diferente do que muitas vezes a gente costuma ver, essa redação ela não recebeu nota 1000, então a gente não vai comentar hoje uma redação nota 1000 exatamente, mas foi uma redação que tirou 920 e eu extraí esse texto de um portal de notícias da internet, então é tranquilo porque está disponível publicamente, né? Então, assim, a gente vai falar sobre essa redação, cujo tema, né, em 2017 foi os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. E a vantagem de a gente falar, né, de fazer um contraponto, é muito interessante que a gente analise redações que tiraram 1000 de fato, para a gente ver o que funcionou na totalidade, né, e fez com que aquela pessoa tirasse a nota máxima. Mas também é interessante que a gente veja redações que tiraram uma nota muito boa, e uma nota acima de 900 é excelente, mas que não tiraram 1000 exatamente, para que a gente também possa conseguir ver na prática a teoria do texto dissertativo e argumentativo e também tentar identificar algumas questões que podem ter levado à perda de pontuação em alguma competência. Lembrando que em relação a essa redação, eu não tenho acesso, né? Esse portal de notícias não fornecia exatamente quanto essa pessoa tirou em cada competência. Então, a gente não vai saber com certeza, né, em qual competência essa pessoa perdeu pontos, né? Se foi só em uma, se foi na conjunção de uma ou outra. Mas analisando aqui, a gente consegue fazer considerações e colocar algumas possibilidades que podem ter feito com que essa pessoa tenha perdido alguns pontos. Também não sei exatamente o nome da pessoa que fez, então quando eu me referi a ela, eu estou dizendo de pessoa, né? Eu estou fazendo referência à pessoa e não exatamente a uma mulher, enfim. Bom, o tema, então, de 2017 foi, como eu já disse, os desafios da formação educacional dos surdos no Brasil. Seguiu uma tendência geral que o Enem vinha tendo, que é de cobrar uma proposta de forte cunho social, direcionada a um grupo específico, normalmente um grupo que passa por uma fragilidade, por uma vulnerabilidade social. Também manteve a tendência da delimitação espacial, a delimitação geográfica no Brasil, na própria proposta de redação. Então, acendia aí a nossa atenção, o nosso sinal amarelo, para que a gente não tangenciasse o tema, não fugisse do tema de maneira total ou parcial, falando da realidade de outros países, né? Obviamente era possível que você fizesse alguma abordagem nesse sentido, desde que você tomasse o cuidado de entender que o foco central era a situação do Brasil. Dá para você estabelecer um paralelo ou fazer uma exemplificação com a realidade de outros países, mas você tinha de ter em mente que a situação específica que a prova estava te pedindo era da situação da realidade brasileira, do Brasil, nosso país, o cenário nacional especificamente, diferente da proposta de 2018, do ano seguinte, né? Que já não fazia essa delimitação de no Brasil e então deixava em aberto a possibilidade de você tornar esse tema, essa abordagem um pouco mais ampla e fazer um enfoque, né, maior no cenário internacional também. Então, assim, outros cuidados que você tinha de ter, né? Por ser direcionado a grupos muito específicos, muito cuidado na proposta de intervenção e ao longo de todo o seu texto, você não desrespeitar os direitos humanos. Então, cuidado com
propostas, medidas e argumentações que sejam no sentido de excluir pessoas, de segregar, de tortura, de genocídios ou coisa parecida. Então, como é uma redação com forte cunho social, um forte cunho direcionado a um grupo específico, e esse grupo que sofre uma violência específica, é necessário esse cuidado, né, para você não desrespeitar os direitos humanos. Obviamente, se a gente estivesse falando do tema de 2018, esse cuidado também seria importante, né, você não desrespeitar os direitos humanos e não fazer propostas do tipo tem que segregar mesmo, tem que torturar mesmo. Mas essa questão fica ainda mais evidenciada quando a gente tem temas como o de 2017, temas que tratam de grupos específicos que têm uma realidade específica, uma vivência direcionada e que então precisam receber também uma atenção específica, né? E aí o risco de você cometer algum ato, falar alguma coisa que fuja da cartilha de direitos humanos, que é uma cartilha muito básica, né, gente? Acaba sendo maior. Então, tenha esse cuidado. Era uma questão. Foi um tema que à época surpreendeu, né, pela especificidade, principalmente. Diferente do tema de 2018, que surpreendeu por ter fugido um pouco do perfil que a prova vinha cobrando até então, né, tirou a delimitação do cenário nacional da própria proposta de redação, acabou também fazendo, como que a gente pode dizer, acabou tirando o enfoque, né, de um grupo específico de pessoas e tornando isso mais amplo. No caso da redação de 2017, o que surpreendeu foi a especificidade, né? Porque não falou, é um tema que aborda a questão de inclusão e cidadania de pessoas com deficiência, mas não em relação a todo tipo de deficiência, né? Fala especificamente da surdez, da situação dos surdos no Brasil. Então, o cuidado também era você não tangenciar o tema trabalhando de maneira mais ampla do que ele é. É um tema mais específico, diferente do de 2018, né, que era um tema um pouco mais amplo, porque ele deixava mais em aberto. O tema de 2017 ele foi mais direcionado, porque ele direcionou o grupo. Então, dentre o grupo das pessoas com deficiência, existem vários tipos de deficiência. E aí, no caso, o interesse da proposta era que você desenvolvesse um texto dissertativo argumentativo sobre os surdos no Brasil, né? Sobre a situação da surdez. Que também tem as suas peculiaridades, mas nesse ponto a redação ela fez essa referência às pessoas surdas, né? Outra coisa que você tem que tomar sempre cuidado, né? Quando a gente analisa um tema, sempre tente extrair as palavras-chave, as ideias principais que estão contidas ali naquela proposta, para que você não corra o risco de tangenciar, de fugir do tema total ou parcialmente. Então, isso vai te ajudar até a compreender melhor o que o tema está dizendo, o que a proposta deseja e vai te ajudar a montar também o seu projeto de texto, a sua linha argumentativa. No caso da redação de 2017, então, quais eram as palavras-chave? Desafios, né? Então, já sugere aí que você vai ter de apresentar uma proposta de intervenção, vai ter que focar nessa proposta de intervenção. Formação educacional, então ele está querendo que você fale da questão da inclusão e da cidadania em conjunto com a educação. Surdos, então é um grupo específico dentro de um universo de cidadãos. A gente está falando de pessoas com deficiência e de pessoas com deficiência, no caso, pessoas surdas, e a realidade brasileira, que é no Brasil. Então, essas são as principais ideias que você precisa deixar evidente desde a apresentação do tema na sua introdução e ao longo de todo o seu texto, a sua linha argumentativa, e também quando você for apresentar a sua proposta de intervenção lá no final, lá na conclusão também é importante que você se lembre disso,
né, e norteie todo o seu texto com base nesse tema para mostrar para o avaliador, né, para os avaliadores da sua prova, que você compreendeu e está desenvolvendo algo compatível com aquilo que a proposta desejava. Então, a gente vai começar sempre naquela ideia, né, de que a gente se inspira em bons exemplos e como não é uma redação nota 1000 nesse caso, é uma redação 920, recebeu uma ótima pontuação, mas ainda tem pontos a melhorar. Então, a gente também vai conseguir ver o que possivelmente pode ter gerado uma perda de pontuação para a gente ter uma atenção e assim conseguir observar isso, né, e ter atenção com relação a essa questão aí. Bom, mas a gente segue, né, nesse propósito de criar e de se espelhar em bons exemplos e se inspirar. É diferente de copiar, de tratar como modelos prontos, mas a gente segue nessa ideia de falar sobre de ver na prática, melhor dizendo, o que funcionou, e nesse caso com essas questões que geraram uma perda aí da pontuação, também o que não funcionou tão bem e o que a gente pode ajustar nessa redação, certo? Aqui a gente vai começar por uma coisa interessante. Essa redação tem título, que é a Educação Não Inclusiva. A gente sabe que o título é facultativo, né? Vez ou outra eu falo isso. O título é facultativo no Enem, então você não colocar não vai gerar penalização na sua prova, mas você pode colocar também e conta como linha escrita. Então, provavelmente aqui, a pessoa, na hora que foi fazer a redação, passar limpo para a folha de redação, ela colocou o título centralizado na primeira linha da folha de redação, a folha oficial, e logo em seguida, já na segunda linha, ela começou o texto. Ela não deu um espaço, que às vezes seria a nossa questão lógica, né? Ela provavelmente não fez isso justamente para ganhar linha, né? Não perder espaço de escrita. Esse título, ele já sugere o tema, Educação Não Inclusiva, e também sugere a tese, né? O que é bastante interessante, já está dizendo que a educação não é inclusiva. Poderia ter falado também, se quisesse ter deixado ainda mais explícito logo no título o tema e o posicionamento, poderia ter falado, né, na situação dos surdos no Brasil, enfim. Mas, como é realmente um acessório, né, o título na redação do Enem especificamente, é facultativo, é opcional, você tem até mais liberdade para brincar, digamos assim, com esse título. Então, só esse adendo antes de a gente começar. E agora a gente vai falar, vai começar com a introdução, né? Então, ela vai dizer, na sociedade vigente, nota-se uma defasagem na inclusão de pessoas com deficiência, destacando-se aquelas que sofrem de surdez. Então, aqui, a estratégia que ela utilizou para começar a introdução, o texto dela, foi trazer uma alusão jornalística, né? Um fato social. Então, ela está dizendo, na sociedade vigente, nota-se uma defasagem na inclusão de pessoas com deficiência, destacando-se aquelas que sofrem de surdez. Então, aqui ela já começou a mostrar que ela entendeu o tema, porque ela falou das pessoas com deficiência e ela disse que se destaca aquelas que sofrem de surdez, porque é a delimitação, a especificidade que a proposta trouxe nesse caso. Só uma questão, não estou dizendo que isso foi o que fez gerar aperto da nota, mas eu acho que é válido, a gente vai observar se essa estrutura se repete. Mas essa questão na sociedade vigente, ok, né? A gente não vai dizer que é exatamente um clichê, mas assim, cuidado quando você for usar a expressão sociedade, a expressão atualmente, né? Não são expressões proibidas, que fique claro. Mas assim,
tente não tornar esse uso banalizado no seu texto, porque dependendo do corretor pode configurar um clichê, enfim. Mas não estou dizendo que foi isso que gerou a perda mesmo, porque, como eu já disse, a gente não tem acesso à pontuação de cada competência, então não dá para saber em qual competência houve esse desconto da nota, né, desses 80 pontos dessa redação aqui. Então, ela fez uma apresentação, primeira frase da introdução, justamente com uma alusão jornalística que se relaciona a esse fato social. Ela apresentou um fato. Nota-se uma defasagem. Ela não generalizou aqui. Poderia ter colocado uma quebra de generalização mais evidente? Poderia, mas a gente não vai dizer que houve uma generalização nesse caso. Porque ela colocou, nota-se uma defasagem. Ela não está tornando isso absoluto. Se ela quisesse deixar ainda mais evidente que está quebrando a generalização, que pode ser um recurso interessante, né? Daria para ter colocado, por exemplo, nota-se em geral, nota-se em certa medida, mas é um fato, né? Realmente existe uma defasagem na inclusão de pessoas com deficiência e, no caso do tema específico, as pessoas que sofrem de surdez. Tal defasagem é reforçada na realidade educacional do país, que muitas vezes não proporciona de forma efetiva o que é assegurado aos deficientes na Constituição, segundo o artigo 27. A educação constitui um direito à pessoa com deficiência que deve contar com um sistema educacional inclusivo. Contudo, a inclusão de portadores de necessidades especiais ainda é um desafio. Aqui, a gente tem algumas questões que eu acho já importante pontuar. Tal defasagem é reforçada na realidade educacional do país. Cuidado com o uso do tal. Também você pode notar que vai haver algumas redações nota 1000, inclusive, que também usam o tal. Mas assim, cuidado porque dependendo do corretor, dependendo da linha que esse corretor segue, existem algumas gramáticas normativas e alguns linguistas que consideram o tal uma marca de oralidade. E a gente sabe que marca de oralidade é incompatível com uma linguagem informal, com a variante padrão, com a norma culta da língua portuguesa, que é o tipo de linguagem cobrado na prova do Enem em um texto dissertativo argumentativo. Então, assim, se eu puder recomendar alguma coisa, eu não usaria o tal. Na dúvida, eu não uso. Eu usaria o essa defasagem, para evitar a chance de essa estrutura ser entendida como marca de oralidade e especialmente se houver reiteração, uma repetição no uso ao longo do texto, isso prejudicar a nota na competência 1. Então, assim, só essa consideração. Outra coisa também que é um cuidado do país, aqui ela colocou em letra maiúscula porque ela está se referindo especificamente ao Brasil, né? E aí, logo depois, ela usa um pronome relativo para fazer uma coesão referencial, para evitar a repetição de país. Ela coloca que muitas vezes não proporciona de forma efetiva. Aqui, cuidado com a personificação de entes que não são personalizados. Como assim? Aqui ela está dizendo que o país não proporciona de forma efetiva o que é assegurado aos deficientes na Constituição. É uma estrutura um pouco estranha. Tá vendo que é um detalhe que às vezes passa despercebido? Mas assim, eu recomendaria aqui evitar esse tipo de personificação. Não estou dizendo de novo, porque a gente não tem como ter acesso, que foi isso exatamente que fez com que a nota dessa redação fosse descontada. Mas, na dúvida, não personifiquem entes. Então, não atribuam ações a entes como país, né? Como Brasil. O Brasil não proporciona de forma efetiva, ou são dirigentes, ou são agentes, ou são por meio de instituições. Então, assim, faltou no mínimo uma explicação melhor disso. Então, cuidado com essa estrutura
de personificação de entes que não têm personalidade, não são pessoas, né? Não são agentes que de fato podem fazer alguma coisa. No caso, o país nem é um agente público, né? Nem sequer é um agente público para a gente poder falar que dá para atribuir a ele algum poder de mando e desmando, por exemplo. Porque às vezes a gente não consegue identificar, determinar uma pessoa específica, mas consegue dizer que é uma repartição pública, uma instituição pública, uma entidade, um agente público, né? Nesse caso, o país não é um agente público exatamente, não dá pra gente falar, entende? Então, assim, cuidado com isso. Mas tem um ponto positivo, né? Que muitas vezes, então, quebrou aqui a generalização. Importante essa quebra. De forma efetiva o que é assegurado aos deficientes na Constituição. Aí aqui a gente tem o uso do travessão um pouco complicado, porque o travessão a gente usa na redação. Existem várias possibilidades de uso, né, gente, do travessão. Mas assim, no contexto de uma redação, a gente usa quando a gente vai acrescentar uma informação. Como se fosse um parênteses, de maneira bastante simplificada aqui, tá? Depois a gente pode falar de maneira mais detalhada sobre o uso do travessão. Então, assim, o uso do travessão ele deve ser feito com cuidado na redação do Enem. E quando você coloca o travessão, a ideia é que você feche isso, a não ser que depois você tenha um ponto final. Aqui, daria para essa pessoa, no lugar da redação, do travessão, ter utilizado um ponto final, né? Ter utilizado um ponto. Aqui ela não tá. Bom, o espaço aqui não tá colocando muito bem. Peraí, vou habilitar a edição, né? Primeiro. Por isso que não tá indo muito bem. Aí, agora sim, a gente vai conseguir editar. Eu sugeriria colocar um ponto final e uma maiúscula. Muitas vezes não proporciona de forma efetiva o que é assegurado aos deficientes na Constituição. Ok? Aí, beleza. Segundo, o artigo 27, a educação constitui um direito à pessoa com deficiência, que deve contar com o sistema educacional inclusivo. Aqui é uma coisa curiosa, porque a pessoa colocou um artigo. Eu preciso colocar o artigo específico da Constituição? Não. Se você souber, ótimo. Se não souber, só faz referência, mas você tem certeza, né? Se você não souber o artigo, mas tiver certeza de que aquilo está positivado na Constituição, e a Constituição é bem ampla, né? Então, é possível mesmo que esteja lá. Mas assim, não fique blefando, tá? Se você não tem certeza da informação, gente, a minha recomendação é que você não invente dados, né? Porque vai que você pega um corretor que está na primeira redação do dia, no primeiro dia, na primeira redação, tá bem inspirado, assim, mais criterioso, e ele vai verificar essa informação, ele não encontra lá, ele pode te descontar ponto. Então, assim, na dúvida, não blefe, ok? Pode ser que você conheça algum exemplo que deu certo, mas não recomendo. Então, assim, se você tem certeza de que existe aquilo na Constituição de fato, ainda que você não saiba o artigo, você pode fazer remissão à Constituição. Inclusive, é um argumento de autoridade, né? Interessante, ela está fazendo aqui a alusão à intertextualidade. Não é na forma de citação, mas a gente percebe que já houve ali a intertextualidade, né? Que é justamente a competência 2. Então, tudo bem. Mas aqui aconteceu uma coisa curiosa, que era o que eu estava falando, que na verdade o artigo 27 não é segundo o artigo 27, a educação constitui um direito à pessoa com deficiência. Aí não fica muito claro, porque aqui embaixo, salvo engano, ela faz uma remissão de novo. Então, não faz uma remissão de novo. Aí aqui não fica muito claro se isso foi um erro de digitação na hora de transcrever essa redação para o portal de notícias, ou se a pessoa de fato se confundiu. Porque, na verdade, eu suponho que tenha
que seja o artigo 227, parágrafo 2º da Constituição. Ele sim faz uma referência à pessoa com deficiência. Então, o artigo 27 da Constituição não tem nada a ver, trata da competência entre os entes federados, enfim. Então, assim, não é o artigo 27, é o artigo 227. Agora, por ser uma questão de um número só, pode ser que seja um erro de digitação só na hora de transcrever do portal de notícias da internet, né? Então, caso não tenha sido, caso a pessoa realmente tenha escrito artigo 27, não é o artigo 27, tá? É o artigo 227, parágrafo 2º. Eu vou ler para vocês o caput rapidinho e o parágrafo 2º, só para vocês entenderem. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aí esse foi o caput, né? O parágrafo 2º fala assim: a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, assim, faz mais sentido por ter feito remissão às pessoas com deficiência ser o artigo 227, entende? Apesar de não mencionar de maneira direta a educação. Enfim, só um adendo técnico e jurídico aqui, né? Já que a gente está comentando, é importante a gente falar de um modo geral. Então, aqui, segundo o artigo 227, a educação constitui um direito de pessoa com deficiência que deve contar com um sistema educacional inclusivo. Contudo, a inclusão de portadores de necessidades especiais ainda é um desafio. Então, aqui a gente percebe que ela fez a apresentação do tema, né, e a apresentação da tese, que é o posicionamento a ser defendido. Qual foi a apresentação do tema? Ela fez, então, mencionando a Constituição, fazendo uma apresentação de um fato social, né? Falando da questão da educação, ela contextualizou, mostrou que entendeu o tema, que abordou o tema, e a tese dela está principalmente nessa última frase. Contudo, a inclusão de portadores de necessidades especiais ainda é um desafio, né? Ela apresentou o tema, a tese dela, o posicionamento aqui, que inclusive tem muito a ver com o tema, né? Porque o próprio tema da redação está dizendo que é um desafio. E aí, no caso, a gente vai até observar, porque a inclusão de portadores de necessidades especiais. Como aqui ela tinha falado imediatamente antes sobre a educação como um direito, inclusive da pessoa com deficiência, logo depois ela falou que a inclusão é um desafio, dá para entender que a tese dela é a inclusão especificamente em relação à educação, que é o foco do tema da redação de 2017. Dá pra gente entender isso, né? Então, beleza. Ok. Passamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Analisando a história da humanidade, aqui é interessante, por quê? Porque essa pessoa, de novo, fez algo muito legal. De novo não, né? Mas assim, essa pessoa fez algo muito bacana, que foi justamente não estabelecer uma relação de dependência entre a introdução e o desenvolvimento. Isso está correto e é o ideal mesmo. Ela trouxe aqui um parágrafo de desenvolvimento que possivelmente vai ter conexão com a introdução, deve ter, né? Para que não seja um argumento desconectado, mas estabelecendo essa independência entre os parágrafos, isso é muito importante. Analisando a história da humanidade, aqui, o ideal é que a humanidade venha em letra maiúscula, tá?
Observa-se que na Grécia Antiga, pessoas com deficiência eram menosprezadas, não sendo consideradas cidadãs. Aqui a gente coloca uma vírgula, porque na Grécia Antiga está intercalado, né? Um termo que está intercalado na ordem inversa da oração. Então tem que vir entre vírgulas. Ela tinha colocado já a vírgula aqui, tá correta? Faltou só essa vírgula depois do que. Então ela começa aqui e a gente tem o tópico frasal do desenvolvimento 1. O tópico frasal apresenta uma intertextualidade também, que é uma alusão histórica, né? Na história da humanidade, na Grécia Antiga especificamente, ela trouxe um fato daquela época. Aí, importante o que? Ela trazer uma conexão com isso, né? Uma conexão com a realidade atual, e essa alusão precisa fazer sentido com o restante da argumentação dela e precisa fazer sentido com a tese e com o tema. Não pode ser conectado. Não pode ser desconectado, aliás, né? Tem de ser conectado. E ela prossegue. De forma análoga, tem-se no contexto odierno uma forte presença da intolerância com relação aos deficientes, que sofrem com a exclusão e com a discriminação. Além disso, a falta de apoio de oportunidades também é um obstáculo na inserção da população referida nas escolas. Aqui, ela trouxe elementos coesivos de forma análoga, tem-se no contexto odierno. Ok, aqui ela não colocou nada entre vírgulas, poderia ter colocado, tá? Tem-se, vírgula, no contexto odierno, vírgula. Então, nesse caso, ou você tira as duas vírgulas ou você coloca as duas vírgulas. O que não pode acontecer é o que aconteceu aqui, ó, de colocar uma e não colocar a outra, né? Uma forte presença da intolerância com relação aos deficientes, que sofrem com a exclusão e com a discriminação. Além disso, a falta de apoio de oportunidades também é um obstáculo na inserção da população referida. Aqui eu recomendaria colocar de referida população nas escolas. Mas não ficou exatamente errado, tá? A construção que foi colocada. Então, ela apresentou aqui o primeiro desenvolvimento, tópico frasal, e desenvolveu a linha argumentativa. Não obstante os fatos supracitados, então aqui ela usou um conectivo que é o não obstante. É necessário destacar também a existência de um despreparo das escolas e do governo em relação aos deficientes auditivos, uma vez que a Libras, língua brasileira de sinais, ainda não é efetivamente difundida. Esse é o tópico frasal dela, do desenvolvimento 2. Algumas considerações. Cuidado com esse tipo de construção, os fatos supracitados, porque isso aqui pode sugerir metalinguagem. Uma linguagem metalinguística. Pode sugerir uma metalinguagem, que é quando você... É o texto se referindo ao próprio texto. Então, construções como os fatos supracitados, conforme já mencionado neste texto, são estruturas que devem ser evitadas na redação do Enem, porque ela cobra um texto dissertativo argumentativo, né? E esse tipo de referência não é muito compatível com esse gênero textual. Então, melhor que fosse não obstante. Já fez o conectivo, correto? E aí, ela estabeleceu uma relação de sentido com esse conectivo não obstante. É uma ideia de continuidade, né? E a relação de sentido aqui está adequada. De continuidade, mas sugerindo uma ideia de oposição, né? É necessário destacar também, então ela está acrescentando uma informação, a existência de um despreparo das escolas e do governo, nesse caso aqui, governo pode vir em letra maiúscula, em relação aos deficientes auditivos. Então, ela já entrou na questão da surdez, uma vez que a Libras, língua brasileira de sinais, usou corretamente a sigla, porque Libras tem mais de 4 letras e é pronunciada como se fosse uma palavra. Então, realmente, apenas a primeira letra é grafada com maiúscula. Aqui ela usou travessão corretamente,
que ela fez essa explicação, poderia ter colocado entre parênteses também. Muitas vezes, quando é possível usar o travessão, é possível usar o parênteses. A Libras, Língua Brasileira de Sinais. Aqui, normalmente, a sigla a gente faz aqui rapidamente. Não acredito que isso tenha interferido na nota dela, ok? Na competência 1. Mas, assim, normalmente, para deixar mais padronizado, é interessante que você primeiro explique a sigla e depois você coloque a sigla entre parênteses, por exemplo. E aí, depois, se você precisar retomar essa sigla de novo ao longo do texto, você usa só a sigla, não precisa ficar escrevendo por extenso para sempre. Uma única vez basta. Como é a primeira vez que ela está falando Libras, seria interessante se tivesse colocado que a língua brasileira de sinais, entre parênteses, outra versão Libras, ainda não é efetivamente difundida. Isso não é exatamente um erro, né? Isso não necessariamente gerou desconto na nota dessa redação. Só um adendo mesmo para que a gente, né, já que a gente está aqui discutindo sobre isso. Assim, tem-se professores despreparados, que por não terem acesso ao aprendizado da Libras, não conseguem comunicar-se corretamente com alunos portadores de surdez, situação que se reflete na queda do número de matrículas de surdos na educação básica. Ok, trouxe então essa questão. Aqui algumas questões, vírgula, por não terem acesso ao aprendizado da Libras, porque, de novo, a gente tem uma oração intercalada e inversa. Não conseguem comunicar-se corretamente com alunos portadores de surdez, situação que se reflete na queda do número de matrículas de surdos na educação básica, coesão, ok, né? Coesão sequencial e referencial, bem feito. Uma outra questão aqui também tem-se professores despreparados. Assim, tem-se. Aqui a gente tem aqui a gente tem que colocar um plural aqui nessa frase, porque a gente tem uma frase construída na voz passiva sintética, né? E aí, professores preparados seria o sujeito paciente e o verbo com a partícula passivadora ser, ele precisa concordar com o sujeito paciente da voz passiva sintética, tá? Ok. Então, nos dois parágrafos de desenvolvimento, e agora a gente tem a conclusão. Fica claro, portanto, então usou o conectivo. Adendo. Conclusão, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter a proposta de intervenção e não deve ter informações novas, argumentos novos. Vamos ver. Fica claro, portanto, que medidas devem ser tomadas a fim de atenuar o problema. Ok, fez uma breve, né, retomou isso da questão do problema e que por isso são medidas. Até agora não falou exatamente quais serão. Faz-se necessário a requalificação de professores por meio de cursos de Libras oferecidos gratuitamente pelo governo, de forma que a população surda tenha mais acesso à educação. Então, aqui ela começou a proposta de intervenção. Algumas correções. Faz-se necessária a requalificação de professores, porque ela está se referindo a requalificação de professores que é necessária. Então, você tem que fazer essa concordância nominal. Por meio de cursos de Libras oferecidos gratuitamente pelo governo. O governo, de novo, pode vir em letra maiúscula. De forma que a população surda tenha mais acesso à educação. Aqui cabe uma crase, porque quem tem acesso a alguma coisa. Então, você tem uma preposição. E educação é substantivo feminino. Quando você tem um artigo definido a,
com a preposição a você faz a crase, mais acesso à educação. Além disso, a discriminação e a intolerância aos deficientes auditivos devem ser combatidas por meio de campanhas educativas nas mídias e nas escolas que reforcem a necessidade de inclusão social, pois, segundo Helen Keller, o resultado mais sublime da educação é a tolerância. Algumas questões, né? Primeiras questões gramaticais, o que reforça o quê? É verbo transitivo direto, então é objeto direto, não precisa dessa crase, porque a crase ela surge justamente da fusão entre a preposição a, quando o verbo pede uma preposição a, por exemplo, e o artigo definido a. Necessidade é substantivo feminino, beleza, tem o artigo definido. Mas reforçar é um verbo transitivo direto, não pede a preposição a, ele não é regido pela preposição a. Então, nesse caso aqui, não precisa da crase. Reforcem a necessidade de inclusão social, pois, segundo Helen Keller, então ela fez uma citação, o resultado mais sublime da educação é a intolerância. Aqui, pode ter havido um desconto na competência 5. Por quê? Primeiro, porque a gente tem uma citação que ela não havia mencionado antes na conclusão. Muito cuidado na hora de inserir informações novas, mesmo que não seja exatamente um argumento, mas cuidado na hora de inserir informações novas na conclusão. A conclusão não é hora de você apresentar coisas novas, é o momento de você encerrar, e para você encerrar, você retoma o que você já disse antes. Ela não havia feito essa citação antes, e aí ela apresentou isso, e isso pode ter soado como uma argumentação, e isso gera desconto na competência 5. Então, pode ser que isso tenha causado um desconto aí na nota. Mas, uma outra questão também. Vamos observar se houve os 5 elementos que devem ter na proposta de intervenção. O agente, o detalhamento, o meio e o modo, a finalidade e a ação, né? Vamos ver. Fica claro por medidas devem ser tomadas. Faz necessária a requalificação de professores, o que? Por meio de cursos de Libras oferecidos gratuitamente. Aqui a gente tem o meio e o modo, ok? Pelo governo, então o agente é o governo. E o detalhamento. Não de forma que a população surda tenha mais acesso à educação. Então, isso aqui pode ser entendido como a finalidade, né? Além disso, a discriminação e intolerância aos deficientes auditivos devem ser combatidas por meio de campanhas educativas nas mídias e nas escolas, que reforcem a necessidade de inclusão social. Então, aqui, o que deve ser, né? A outra proposta, o que? A ação. Discriminação e intolerância combate a discriminação e a intolerância aos deficientes auditivos. Como? Por meio de campanhas educativas nas mídias e nas escolas. Que aí o agente aqui dá a entender que seriam as mídias e as escolas, mas isso não fica tão claro, né? Que reforcem a necessidade de inclusão social, então seria um pouco a finalidade. Mas aqui você percebe que ficou um pouquinho mais difícil de eu identificar os elementos que devem conter na proposta de intervenção, na conclusão. Então, assim, talvez destrinchar melhor essa proposta de intervenção e esses elementos, deixar mais evidente para o corretor. Porque se ele passa rápido, ele pode ficar meio na dúvida se houve um detalhamento, se essa proposta de intervenção foi feita corretamente. E aí, se ele entender que não, pode gerar um desconto na nota, né? Então, assim, é uma redação bem escrita, mas que a gente viu que apresenta algumas questões que podem ser melhoradas, né? E que, muito provavelmente, por causa disso, gerou alguns descontos na nota. Então, algumas questões de pontuação, algumas questões de concordância, algumas questões de crase, que podem ter gerado alguma
né, esses desvios da gramática normativa podem ter repercutido na nota da competência 1. Competência 2, intertextualidade, fez, né, ela soube trazer ali elementos, alusão jornalística, que é do fato social, uma alusão histórica no desenvolvimento 1, e até mesmo a questão da citação lá na conclusão, né, embora esteja um pouco deslocada essa citação ali no final, mas existe essa intertextualidade. Competência 2, então, ok. Competência 3, argumentação. Uma argumentação também que talvez pudesse ser um pouco mais desenvolvida, mas, né, pode ser que essa pessoa tenha tirado total, tenha tirado os 200 pontos nessa competência, ok? Trouxe argumentos que fogem do senso comum, trouxe um certo embasamento, certa fundamentação para esse argumento, para esses dois argumentos, aliás, o que é bastante importante, então, tudo certo. Competência 4, coesão. Né, os elementos coesivos, saber articular corretamente, concatenar as ideias e garantir a coesão e a coerência. Não houve nenhum problema grave de coesão e coerência aqui, que tenha comprometido o sentido, nada disso. Ela usou os marcadores conectivos, quando usou de maneira adequada, com as relações de sentido corretas, fez coesão referencial, fez coesão sequencial, foi possível entender, então, ok. E a competência 5, essa ressalva aqui, eu não colocaria essa citação ao final, é um pouco arriscado, pode ser entendido como uma informação nova, porque a hora nenhuma ela mencionou isso. Então, a ideia da conclusão é justamente você retomar o que você já disse antes e fazer a sua proposta de intervenção. E também a questão da proposta de intervenção, tomar um pouquinho mais de cuidado de trazer isso de maneira mais evidente, para que fique mais claro o elemento da proposta de intervenção, né? Para que fiquem mais visíveis os 5 elementos que não devem faltar na sua proposta de intervenção. Certo? No mais, o cuidado, né? Com o uso do travessão, o cuidado com a personificação de entes que não tem essa possibilidade, né, de agir, então cuidado com atribuir ações muito específicas a esses entes despersonalizados. Algumas questões de maiúscula, algumas questões de vírgula que a gente já comentou. Cuidado também com os termos metalinguísticos, então aqui que a gente tinha falado, eu poderia até ter riscado, né, ao invés de ter apagado, no lugar de ter apagado. Mas, assim, cuidado com esses termos metalinguísticos que fiquem retomando estruturas que retomem aquilo que já foi dito. O que eu quero dizer com isso? Fatos supramencionados, de acordo com o que já foi dito, de acordo com o que já foi mencionado. Cuidado com isso no seu texto, melhor evitar. E é isso, gente. Basicamente, uma redação boa, uma redação bem escrita, tanto que foi bem avaliada, né? Tirou 920, com algumas questõezinhas, alguns detalhes que podem ser ajustados para melhorar ainda mais. Certinho? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido, né, o propósito de a gente fazer uma abordagem dessa. E até mais com mais dicas sobre a redação que aprova no Enem. Tchau, tchau!